Olá, muito boa tarde. Hoje espreitamos o testemunho de duas vidas compartilhadas. Trata-se do título de um livro da autoria de Eugénio Fonseca, que nos narra 42 anos de amizade e colaboração com o primeiro bispo de Setúbal, Dom Manuel Martins. Eugénio Fonseca está hoje entre nós e vamos conversar sobre este livro dentro de instantes, logo após os temas da atualidade religiosa. Narrativas belas, verdadeiras e boas é a proposta do Papa Francisco para assinalar o Dia Mundial das Comunicações Sociais este ano. Procurar boas histórias e não apagar da memória as más para que não se repitam no decorrer dos séculos. É o desafio do Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, apresentada no dia do padroeiro dos jornalistas, São Francisco de Sales. O Papa desafia a narrativas positivas, às que ajudam à promoção do belo e do bem. E ele quer, em atitude de esperança, que é toda a mensagem está repassada de esperança, está repassada de futuro, olhar para o futuro. Ele quer realmente convidar toda a pessoa a estabelecer relação com o outro no sentido de uma comunicação positiva, a que ele chama a narrativa de histórias boas, não é? E, portanto, é nesse sentido. Ele não deixa de dizer que também há histórias más, e, portanto, elas também têm que ser atendidas, porque fazem parte daquilo que é a narrativa do ser humano, também tem esta componente. No entanto, não deve ser a história má que construa o futuro. Conhecendo histórias de bem, de verdade, de justiça, de harmonia, e poder contá-las aos outros é uma maneira de contagiar para que esse bem possa ser partilhado e suscite noutras pessoas também a vontade de fazer o bem. Assim tem acontecido desde o início da humanidade, mas sobretudo na história da Igreja, quando fazemos a narrativa da vida dos santos, da vida das pessoas boas, é para dizer que é possível, que não podemos desistir. A mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2020 foi apresentada este ano na Diocese de Bragança Miranda. Uma iniciativa do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais que inaugura assim uma nova forma de contacto com os colaboradores da comunicação em cada diocese. Foi uma decisão tomada em equipa, em termos de secretariado e com o total apoio do Sr. João Lavrador, e a ideia é, a partir de agora, nós passarmos a fazer este dia, celebrarmos este dia, apresentarmos a mensagem desta maneira tão simples como fizemos, mas em dioceses diferentes, percorrendo todo o país. Uma forma de procurar histórias de bem, as que podem permanecer mais distantes dos mídia, de quem faz a mediação do que acontece com o público e não pode também ignorar o que corre de mal, mas com uma atitude sublinhada pelo Papa. Perante o mal, que nós infelizmente temos que denunciar tantas vezes, todos os dias, o Papa depois nunca fica aí e diz sempre, mas esperem, mas depois há o bem e há um bem maior e vocês podem trabalhar para isso. Portanto, há um otimismo, como se fosse um sorriso na cara, que nos dá alegria e incentivo para continuarmos a trabalhar. Ele vai buscar uma expressão a São Paulo, dizendo que tudo isto se coloca no coração o que ele chama recordar. Recordai-vos. Esta expressão é de São Paulo. Recordar, ele diz assim, é colocar no coração. E a partir do coração de cada ser humano, então, como que moldar essa renovação que há de colocar o futuro, então, numa perspectiva melhor do que certamente nós temos alguns episódios do passado que nós não queremos que se repitam, não é? A realidade, muitas vezes, também depende, na sua narrativa, dos olhos de quem a vê. E pode ser também um contributo, mesmo apresentando os casos de não bem ou até de mal, de fazer suscitar noutros a sua responsabilidade ou corresponsabilidade na construção do bem maior. Propostas apresentadas na Diocese de Bragança Miranda para a comunicação na atualidade, a partir da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Um documento onde Francisco sugere a rejeição de histórias falsas e a opção por aquelas que mostrem a verdade de cada pessoa e a heroicidade oculta de cada dia. E se for necessário encontrar uma referência, o Papa indica a Bíblia,
Uma história de histórias que apresenta um Deus simultaneamente criador e narrador. No dia do padroeiro dos jornalistas, o Bispo de Bragança Miranda promoveu um encontro com os profissionais dos meios de comunicação social. É já uma tradição na Diocese de Bragança Miranda. Num dia do ano, o Bispo diocesano convida os jornalistas para um pequeno almoço, num encontro informal onde o diálogo é sobre notícias e também sobre o trabalho dos jornalistas, os desafios que enfrentam e o papel que assumem não só nesta região, como daqui para todo o país. O dia escolhido para o encontro é o de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas. Este ano, o encontro com os colaboradores dos média ficou marcado pela apresentação da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais e foi também uma ocasião para adiantar novas informações sobre o Mosteiro Trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja. Este ano, a Diocese de Bragança Miranda celebra 475 anos da sua fundação. E temos também esta bênção no lugar onde ela nasceu, em Miranda do Douro, de podermos ao longo do ano, esperamos em outubro, de acolher as 10 monjas do Mosteiro Trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja. As obras do mosteiro estão em curso e em bom ritmo. No dia 15 de janeiro, juntamente com a abadesa do Mosteiro de Vitorquiano, da qual depende esta fundação, visitamos as obras e foi com alegria que pudemos constatar que estão em bom ritmo e esperamos assim que ao longo deste ano e também a realização do Dia Diocesano da Juventude em Miranda do Douro, nós possamos fazer deste tempo de memória a construção da nova história. Um acontecimento relevante para a história da Diocese de Bragança Miranda em 2020, que tem nas suas origens a experiência beneditina. Esta Diocese começou com um mosteiro beneditino em Castro de Avelange e 475 anos volta a ter um mosteiro segundo a ordem segundo a regra de São Bento e que há de suscitar o maior bem para Palassolo, para esta Diocese, para Portugal e para toda a Igreja. Acontecimentos que passaram pela conversa entre jornalistas no encontro que o Bispo de Bragança Miranda promove, em cada ano, no dia de São Francisco de Sales. Uma petição pública e medidas para o Orçamento de Estado que apoiem a imprensa em Portugal são as propostas das associações do setor. Uma petição com 5 propostas apresentadas pela Associação de Imprensa de Inspiração Cristã e pela Associação Portuguesa de Imprensa em defesa do setor e o debate sobre 10 medidas enviadas aos partidos com assento na Assembleia da República que se podem inscrever no Orçamento de Estado sem agravar a despesa pública. Uma causa levada a cabo pelas associações que representam os títulos da imprensa, tanto os nacionais como os regionais, apresentada em reunião aberta das respectivas direções, quando está em curso o debate na especialidade do Orçamento de Estado. Se de facto a imprensa é um baluarte para a defesa e salvaguarda da democracia e a legislação já aponta nesse sentido, tem que haver medidas que se coadurem na defesa deste mesmo setor, sem que tal implique, obviamente, um gasto para o Orçamento de Estado de forma exagerada. A ideia da petição é os cidadãos pedem à Assembleia da República que olhe para este problema, porque nós, é verdade, alguns de nós já andamos a pedir as mesmas coisas há tantos anos, já estamos gastos. Então é preciso que os cidadãos tomem o seu lugar nesta luta justa e necessária e a petição tem essa finalidade. Já em vários momentos nos reunimos em torno desta questão, deste apelo, cada um tem feito os seus caminhos, os seus contactos, sempre no sentido de envolver o poder político e envolver também as pessoas nesta discussão e, enfim, salientando a importância que tem uma imprensa saudável, uma imprensa aqui com I grande, que envolve toda a rádios, televisões, digital e obviamente também jornais. As associações de imprensa estão a dinamizar uma campanha de alerta e incentivo da opinião pública para a compra e a leitura dos jornais e perguntam o que seria do dia de amanhã se não houvesse informação. Provavelmente para algumas pessoas não seria muito importante, mas queremos que a curto ou a médio prazo
as comunidades reversiam nesta mensagem que é um alerta para a nossa população, a nossa sociedade, porque uma comunidade que perde um jornal, perde uma voz, perde uma representação, perde também a sua cultura, de certa forma, e a memória. Propostas apresentadas na Casa da Imprensa, na sequência de tomadas de posição do Presidente da República sobre o setor, reclamando medidas que salvaguardem a saúde editorial e financeira de cada título. Elas são subscritas também pelos responsáveis na Igreja Católica por este setor, manifestadas por ocasião da apresentação da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que ocorreu na Diocese de Bragança-Miranda. Queremos acreditar que possam ser levadas por diante para o bem da imprensa regional, para o bem da descentralização, para o tal bem maior, porque não estão a pedir nada de especial ao Orçamento do Estado, estão a pedir sim a redistribuição daquilo que já está consignado em lei e que haja essa justiça para o mundo rural, uma justiça para a interioridade e uma boa distribuição daquilo que é o bem de todos. A comunicação social, e eu agora aí falo em sentido geral, ela precisa de ser muito bem equacionada, porque ela é fundamental para que ela possa, na sua pluralidade, não é? No respeito pelo comunicador, no respeito precisamente pelo aquilo que deve ser o seu trabalho aberto e ao serviço realmente da própria sociedade, da cultura e da pessoa, que se ajude a que ela tenha os meios necessários para que possa responder a essa realidade. Preocupações manifestadas em Bragança, onde a comunicação de proximidade marca o cotidiano, nomeadamente através do jornal Mensageiro de Bragança, um título diocesano que pertence à Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, este ano a celebrar 80 anos de história. Já sabe que pode encontrar estes e outros temas da atualidade no portal informativo da Igreja Católica, em agência.eclesia.pt. Agora, o testemunho de duas vidas compartilhadas. Boa tarde, obrigado, professor Eugénio, por estar aqui entre nós. Trata-se do título deste livro, que contém aqui uma experiência de 42 anos, de uma convivência muito próxima, muito direta com Dom Manuel Martins. Boa tarde. É verdade, pelo menos tentei que isso acontecesse. Hesitei muito se havia de fazê-lo, porque andei a insistir muitas vezes com o Sr. Dom Manuel Martins para ser ele a tomar a iniciativa de escrever a sua própria biografia. Que nunca fez. Que nunca fez. Chegou a ter um título, chegou-me a dizer que tinha um título já para a biografia. E o título que me deu a conhecer era Pedaços de Mim. Eu até hesitei se não haveria de dar, parafaseando este título, algo parecido a este que acabo de publicar, mas nunca apareceu a biografia. E eu acho que a vida de Dom Manuel não se esgota, é óbvio, nesta publicação, nem eu tive a ousadia de narrar tudo do muito que aconteceu, que presenciei, que vivi, daquilo que ele me contou, que me contava. Não tive essa ousadia, portanto, são alguns dos acontecimentos que se passaram entre nós e julgo que procurei escolher aqueles que podem trazer ao leitor alguma possibilidade de perceber quem era Dom Manuel Martins. Sente, ou sentiu também, como impulso para escrever este livro, que a história e a sociedade não podem esquecer este homem? É o homem de Portugal, de todos os portugueses,
uns concordarão com as opções que ele fez como bispo, outros nem tanto, outros nada, mas que marcou, de qualquer uma destas formas, marcou. E não só Portugal, mas também muitos países. Primeiro porque desempenhou por 2 vezes o cargo de Presidente da Comissão Episcopal da então Migrações, que era assim que se designava, e fê-lo ter muitos contactos. Depois porque abraçou algumas causas internacionais, e eu recordo uma que foi crucial e na qual ele teve um papel bastante importante, que foi a autodeterminação de Timor. As suas posições muitas vezes foram mal entendidas, foram questionadas por gente que se posicionava mais naquilo que era o centro do pensamento do bispo e se centrava mais na sua ideologia própria, e por isso tentaram alguns colá-lo a outras ideologias, quando ele afirmava perentoriamente que a única motivação que tinha para ser o que era, para dizer o que dizia, tomar as posições que tomava, era apenas e só o Evangelho. Mas foi um homem também pela sua maneira de ser e de estar, o estar com, o estar próximo, o envolver-se, o ir junto daqueles que estavam mais fragilizados. Foi também impulsionador de mudança na Igreja em Portugal, na forma como ela está e se apresenta ao mundo? Eu não tenho neste momento, eu acho que isso é um tema muito interessante para se aprofundar daqui para a frente, porque isso exige uma reflexão sobre textos escritos, sobre pronunciamentos. Eu gostaria de ver gente cientificamente preparada fazer essa análise, e ela teria o seu impacto e na minha percepção, que está muito eivada da afetividade que tenho, eu acho que se poderiam tirar conclusões interessantes. Agora que ele iniciou uma diocese à luz das orientações conciliares, isso não tenho dúvidas. Eu próprio cheguei a questionar, na minha rebeldia dos 17 anos, se aquilo era ser igreja, quando, por exemplo, ele instituiu a Assembleia Diocesana, que era um pouco mais que os sínodos que hoje se realizam em muitas dioceses. Eu venho de um percurso mais direcionado para o ritualismo religioso, e é no contacto com ele, no seu testemunho de vida, que eu percebi que seguir a Jesus era também a manifestação religiosa da fé, mas era muito mais que isso, trazia mais exigências. Mas antes de chegar lá, eu olhava, por exemplo, para essa Assembleia Diocesana como algo que não cabia numa igreja que tinha a sua hierarquia, as suas orientações cimeiras para as bases, e estar a ver um bispo a sujeitar-se a questões, a sugestões que eram totalmente revolucionárias. Eu muitas vezes me questionava se estava numa Assembleia de católicos, se de um comício de qualquer partido de esquerda. Então, Dom Manuel Martins desconstruiu esta perspectiva de igreja que tinha. Sim, e outra coisa que é importante é que deu um lugar aos leigos extraordinário. Não podia ser desta forma. Ele próprio reconheceu que não foi ele que fez Setúbal, foi Setúbal que fez o bispo que ele foi.
porque ele foi mandado para uma diocese numa altura muito difícil, logo no pós-25 de Abril, com todas as turbulências de um período pós-revolucionário, e ele teve a graça, ou o Espírito Santo lhe tocou e ele abriu-se à graça do Espírito Santo para perceber os sinais dos tempos que a Igreja que lhe foi confiada lhe estavam a dar. Este é um livro que já está à venda nas livrarias, mas hoje em Lisboa, mais logo, pelas 18h30, é apresentado na Igreja de Santa Joana Princesa, por alguém que conviveu com ele também de forma muito próxima e ainda na infância, o Dom Américo Aguiar. É verdade. Alguns amigos pediram-me que as Paulinas fizessem um relançamento em Lisboa, como há de ser feito no Porto, como é óbvio. Eu não teria outra pessoa para escolher senão Dom Américo, que desde a sua infância privou com Dom Manuel. São os dois de Lessa de Baliu, são os dois únicos, segundo sei, sacerdotes que aquela terra deu à Igreja, e, por sinal, os dois que chegaram ao patamar mais elevado do sacerdócio, que é o bispado. Muito bem. Professor Eugénio, muito obrigado por ter estado hoje aqui e nos ter refrescado a memória do testemunho de vida de Dom Manuel Martins, que terá que perdurar sempre no agir da Igreja. Muito obrigado. Termino a recordar que a edição rádio do programa Eclésia passa também mais logo na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.